queria estar convidando aqui o Diácono Delfino, né? Canal de bênçãos para as nossas vidas desta noite. Como sempre costumo dizer, irmãos, né? Possamos nessa noite ser terra boa, né? Deixar lá fora toda a preocupação, toda a ansiedade. Vamos nesta noite deixar Deus ministrar em nosso coração e nossa vida. Amém? Palavra de Deus, com o servo do Senhor, Diácono Delfino. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Joel, irmãos. Livro meio difícil de achar, né? O irmão vai no Salmo, né, que é mais fácil, vai para frente, o irmão vai chegar lá. Isaías, né? Para frente tem Jeremias, para frente de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Para frente de Daniel, os irmãos vão achar aí o livro de Joel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Joel, irmãos, o capítulo, aleluia, de número 2, o versículo de número 11. Os irmãos que puderem, deixa a Bíblia aberta aí, para os irmãos acompanhar em nome de Jesus. Joel 2, verso 11 diz assim: E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem o poderá suportar? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, neste momento. Peço que o Senhor venha, Senhor, usar-me, Pai, segundo a Tua vontade, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Fala ao nosso coração nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Joel, né? Eu vou ser rápido aqui, né? É um livro de 3 capítulos, e tem livro que dá 4 capítulos, né? Eu não sabia, mas é o mesmo contexto, só é dividido o capítulo 2 em 2 partes. A palavra de Deus diz aqui no primeiro versículo, os irmãos acompanhem aí com a palavra do Senhor em nome de Jesus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Só fala isso dele, não fala mais nada dele. Você não sabe mais nada do profeta Joel, né? A gente está estudando o profeta Ezequiel, fala tanta coisa lá do profeta Ezequiel, mas de Joel só fala isso. Mas o que quer dizer, né, Joel? Joel quer dizer, o Senhor é Deus. Ó, o Senhor é Deus, né? Mas é um profeta que Deus chamou. Aleluia. Então, irmãos, o livro de Joel, ele vai trazer algo para o povo naqueles dias. Muito falam que o profeta Joel, quando escreveu esse livro, que esse livro foi escrito, irmãos, antes, né, do cativeiro da Babilônia. E outros defende que foi escrito depois do cativeiro da Babilônia, mas isso não tem importância nenhuma. Isso não tem importância, se é antes ou se é depois, né? O importante é que esse fato aqui, ele aconteceu, isso que é importante, né? Esse fato aconteceu, aleluia, e que Deus, ele quer nos trazer ensinamentos para nós, aleluia, em cima do que aconteceu nos dias desse profeta. Então, Deus chama este profeta, e Deus então, e nos dias desse profeta, o povo andava afastado da presença do Senhor, irmãos. E nos dias desse homem, chamado Joel, Deus então traz sobre aquele povo, né, uma praga de gafanhotos, né? Então veio sobre aquele povo uma praga de gafanhotos, né? E só que em meio àquilo que ele estava vendo, quero que os irmãos raciocinem junto comigo, ele estava vendo isso nos seus dias, ele via ali os gafanhotos, né? E no mesmo momento que ele contemplava essa visão, o Senhor também dava para ele uma outra visão, junto com essa visão. Deus dava para ele a visão do fim. Então, nesse livro, por 5 vezes ele vai falar. Aí no verso 15 do capítulo 1, você vai acompanhar comigo, diz assim, ó: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Por 5 vezes ele proclama essa palavra, por 5 vezes ele fala isso para o povo, por quê?
Porque igual o profeta Ezequiel, que teve visões do céu, né? Que a glória de Deus saiu de Jerusalém, e agora ela não estava mais limitada a uma arca, agora ela era móvel, ela estava no ar. Deus está em todo lugar, em toda parte. Agora o profeta Joel, o que ele vai ver? Ele vai ver nos seus dias, literalmente acontecendo, né? Algo terrível nos seus dias. E em meio àquilo que estava acontecendo, Deus deu para ele, né? Ele vendo aquelas coisas, ele também estava vendo e olhando para o tempo do fim. Dá para você entender isso? A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Então, para os irmãos entenderem que ele estava vendo mais ou menos essas coisas, né? Essas duas visões. E a palavra de Deus, então fala aqui no verso de número 4 do capítulo 1, você pode acompanhar aí, vai falar que veio essa praga sobre ali aquele povo, né? Então o povo vivia da agricultura, então quando essa praga, ela chegou ali na agricultura, né? Toda a economia ali do povo, né? Foi abalada. Por quê? Porque o povo vivia da agricultura. Não somente o povo, né, começou a ter falta de alimento, por quê? Porque junto, né, com essa praga de gafanhotos, né, o que é que veio também? Eu vou falando, os irmãos vai acompanhando aí, né? Então fala no verso 4 do capítulo 1 sobre esta praga. E aí então ele começa a chamar o povo, né, para o povo atentar para aquilo que estava acontecendo. Aí se você olhar aí no verso 2, ele vai chamar a atenção daquelas pessoas mais idosas, dos anciãos, para eles verem, para eles contemplarem aquilo que estava acontecendo. E ele chega para aqueles homens mais velhos, ele fala, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. O verso 2, irmãos, eu estou aqui pregando, os irmãos vão acompanhando aí. Olha o que está acontecendo, por quê? Porque já era por Deus que o Pai... Ele tinha que passar os ensinamentos, as histórias, né? O pai, ele passava para o filho. Então ele falou para os anciãos ver aquilo que estava acontecendo. E ainda ele falou, porventura isso já aconteceu alguma vez? Como eles eram mais velhos, eles tinham mais experiência, eram mais vividos. Então ele estava já chamando a atenção deles para aquilo que estava acontecendo. E ele vendo aquilo ali acontecendo, ele estava vendo, né? Que era a mão de Deus sobre aquele povo. Ele estava vendo que era a mão de Deus, ele sabia que era a mão de Deus sobre aquele povo, mas o povo não sabia, o povo estava distraído, as coisas no templo estavam funcionando normalmente. Por quê? Porque a fome, quando ela não vem de repente, é aos poucos, as coisas vão começando a faltar, as coisas vão começando a subir, né? A gente vê os alimentos como é que está, né? As coisas vai começando a subir, daqui a pouco está 10%, daqui a pouco está 25%. Hoje, o alimento no mundo está em torno de 25% de inflação, no mundo, hein, irmãos? Né? Então as coisas vai indo a cada dia, e ali então, aquela praga começou a tomar, e começou a assolar tudo. No verso 7 vai falar o que ela começou ali a fazer. Fez da minha vida uma assolação. Então ela vem, ela vai destruindo tudo, ela vai, né, arrebentando ali com tudo. E isso, começa a chegar também lá no templo. Por quê? Porque o sacerdote, ele já não estava mais servindo a Deus como ele deveria servir. Não tinha como mais ele fazer as ofertas de alimento para Deus como ele fazia antes. Por quê? Porque já não estava tendo mais alimento. Olha aí no capítulo 1. Aí no versículo de número 18, como geme o animal, as manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto. Começou a vir a seca, a gente sabe que quando vem seca, tem queimadas, né? A gente sabe disso. Olha lá, os gados estão confusos, porque não tem mais pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. O verso de número 19 diz assim: a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu o pasto do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. O 20 diz também: todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram. Começou a ter falta de água. Irmãos, é uma coisa vai puxando a outra, é coisa terrível, né? Isso estava acontecendo naqueles dias. E Deus estava levantando o profeta para ele despertar o povo, para dizer: olha, nós, né, precisamos nos voltar para Deus. Isso aqui é mão de Deus está pesando sobre nós.
Ei, a mão de Deus está pesando sobre nós. E aí no verso de número 15, então, ele fala, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, né? Ele querendo dizer, olha, eu estou comparando isso daqui como o dia do Senhor. O dia do Senhor está perto. Mas nós precisamos nos arrepender que isso aqui é Deus, está pesando a mão sobre nós. E aí no verso 19, então, ele começa a clamar a Deus. Ele começa a buscar a Deus, ele fala, a ti, ó Senhor, clamo. Então ele levanta ali um clamor, a Deus. E aqui do capítulo 1, né, até o capítulo 2 e até o verso de número 11, a gente vê ali, irmãos, é Deus ali conduzindo aquela situação. Por quê? Porque Deus está querendo chamar a atenção do povo para si. Deus está querendo que o povo se volte ali para Ele. E a palavra de Deus diz aí no capítulo 2, você vai ver comigo aí, como que era a assolação daqueles gafanhotos, negócio terrível. E diz assim no verso de número 2, dias de trevas e de escuridão, de nuvens, densas trevas. Então, é coisa que não tem como a gente descrever, mas a nuvem de gafanhoto era tanto, que ele chegou a falar assim, olha, dia de treva, de escuridão, de nuvens, dessas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, porque os montes, povo grande e poderoso, está falando dos gafanhotos, ó, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa, a terra diante dele é como um jardim. O gafanhoto ele faz isso, né? Tem um migrador, né? Tem um gafanhoto migrador, tem o cortador, o devorador, o destruidor, tem aquele que é pequenininho que ele sai pulando, tem aquele que come, tem aquele que migra de um lado para o outro, mas em suma, onde ele passa é um jardim, um jardim do Éden, ele passou, é um lugar total de assolação. A palavra continua falando ali no verso 5, e aí agora que a gente vai entender que é a mão de Deus, é agora que nós vamos entender que é a mão de Deus. Como o estrondo de carros, verso 5 do capítulo 2, irão saltando sobre os cumes dos montes, ó, como o estrondo de carros irão saltando sobre o cume dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo, né? É como um povo, semelhante a um povo, poderoso, posto em ordem. Eles marcham como um exército mesmo, ele vai na direção que eles estão, ele vai naquela direção, ele não muda a sua direção, ele vai embora. Diante dele temerão os povos todos, os rostos tornarão enegrecidos. E aí, irmãos, continuando no capítulo 2, eles foram para a plantação, não somente para as plantações, eles não foram somente para as plantações, não. Aqui no verso de número 9 diz assim, irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-á o céu, o sol e a lua enegrecerão. Aí eu faço um parênteses aqui. Quando ele diz o sol e a lua enegrecerão, se você olhar para Mateus 24, 29, quando fala da vinda do Senhor, é isso aí que está falando lá. O sol e a lua, ele escurecerá. E as estrelas, elas não darão seu brilho, ou seja, elas cairão do firmamento. Então ele está vendo aquela situação ali, e ele está tendo outra visão junto com aquela visão, que é a visão do dia do Senhor. Ele está vendo isso aí. E aqui no verso de número 11, irmão, dá para você entender aqui, que não tem como ninguém escapar. Olha o verso de número 9, irão pela cidade, correrão pelos muros, ó, cidade, muro, subirão as casas, pronto, chegou nas casas, aí, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. O dia do Senhor não vai vir como ladrão, irmãos? Ou seja, ela está querendo dizer que aquela praga, ninguém ia escapar daquela praga. Como ninguém ia escapar daquela praga, também o dia do Senhor, quando ele viesse, ninguém iria escapar do dia do Senhor. E ninguém vai escapar do dia do Senhor. Olha o verso 11 para a gente provar que é Deus controlando aquela praga de gafanhotos. Olha o verso 11, ó. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército. Está vendo? É Deus que estava diante daquele exército.
É Deus que estava conduzindo aquele exército. É Deus que estava trazendo julgamento sobre aquele povo. Por quê? Porque aquele povo ele tinha se afastado de Deus. Ó. O Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor, de novo, ó, que a gente leu, é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? Uma interrogação. Quem poderá suportar o dia do Senhor? Então, em meio àquela situação que estava acontecendo, ele estava querendo mostrar para aquelas pessoas, para aquele povo, ele estava querendo mostrar para eles que era a mão de Deus. Era a mão de Deus que estava pesando sobre eles. E aí no versículo, já no capítulo 1 mesmo, a gente vai ver ele já chamar o povo para se arrepender. Olha o capítulo 1, verso 13. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdote, gemei, ministro do altar. Ele começa a chamar o povo para o arrependimento. Olha lá, olha o que estava acontecendo na casa de Deus. Olha, gemei, ministro do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimento e a libação foram cortadas. Não tinha mais alimento para oferecer a Deus. Não tinha mais alimento no templo para poder fazer uma libação, uma oferta digna para Deus, né? Você não vai pegar o alimento pela metade, não. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Para Deus tem que fazer do jeito que Deus mandou, do jeito que Deus instituiu, né? Ou é a oferta de Abel ou não é. Deus não vai aceitar a oferta de Caim, irmãos. E aqui então ele fala, olha, não se engane, é a mão de Deus, nós precisamos voltar para Deus, porque se nós nos voltarmos para Deus, né, o Senhor ele pode se arrepender e Deus pode mudar essa situação. Então que ele chama o povo para jejuar. No verso 4 ele fala assim, ó, santificai um jejum do capítulo 1, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos. Primeiro ele chama os líderes. Então as mudanças, né, que Deus vai fazer, que vai acontecer na igreja, a gente vê que Deus ele sempre vai chamar os líderes, aquelas pessoas que têm as responsabilidades. Por quê? Porque Deus ele não vai começar, né, com os membros, não. Deus vai começar com os obreiros. Por quê? Porque os obreiros firmando uma aliança com Deus, os membros vão firmar. Porque se o obreiro não tiver uma aliança com Deus, como é que o membro vai ter uma aliança com Deus? Não tem, irmão. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, ó, congregai os anciãos e agora, e todos os moradores da terra, agora está se estendendo também ao povo. Então do capítulo 1 ao capítulo 2, e capítulo 2 e até o verso 11, onde Deus fala que é Ele que está indo à frente, que é Ele que está trazendo o castigo, a gente vai ver só assolação, a gente vai ver só coisas terríveis que estavam acontecendo naqueles dias. E Deus agora vai chamar o profeta Joel e vai mandar ele trazer agora uma outra mensagem. A partir do capítulo de número 2, a partir do versículo 12, ele vai agora mudar a mensagem. Ele chama a atenção do povo, ele alerta o povo, ele fala para o povo que aquela praga, né, era a mão de Deus. Ele fala que o povo tem que jejuar, ele fala que o povo tem que se arrepender, ele fala que o povo tem que se voltar para Deus, ele fala que o povo tem que se voltar para o Senhor, alerta aquele povo. E agora ele chega para o povo e fala assim, ó, no verso 12 do capítulo 2, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Olha como o Senhor quer a nossa conversão, irmãos. Olha como o Senhor quer a nossa conversão. Convertei-vos a mim. A palavra é essa. Convertei-vos a mim. Como? De todo o vosso coração. Aleluia. É assim que o Senhor ele quer, né? Por quê? Porque os judeus eles tinham mania, né? Quando eles iam prantear, quando eles recebiam alguma notícia, né? Alguma coisa, né? O próprio rei Josias, né? Quando ele ficou sabendo, né, do livro da lei, ele rasgou as suas vestes, né? Algo externo ali, né? Como sinal ali de repúdio, né? Quando a pessoa ali estava sofrendo um luto, um judeu, ele rasgava ali as vestes dele ali, né? Como sinal de luto ali, caracterizando externamente a sua dor. Mas agora Deus aqui, ele fala assim, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto, rasgai o vosso coração. Deus não quer que rasgue a veste, Deus quer mais, além disso. Ele quer, olha,
eu quero que vocês rasguem o coração, porque eles já tinham esse costume de rasgar a veste. Deus falou, não, eu quero mais, eu quero que vocês sejam sinceros na minha presença, rasguem o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ela, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, aleluia. Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção? Quem sabe? Quem sabe que se a gente não humilhar diante de Deus, se a gente não rasgar o nosso coração diante do Senhor, quem sabe que Ele não vem ouvir, né? E que o Senhor aparta de nós este mal. É a palavra que Ele estava trazendo para aquele povo. E Ele ainda continua no verso 15, diz assim, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. Ele chama o povo novamente. Nós precisamos jejuar, nós precisamos chamar a congregação, nós precisamos santificar o Senhor, verso 16, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, irmão, era todo mundo, congregai as crianças, está vendo? É o lugar da criança, está na casa de Deus. Congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara. Você sabia que o noivo nos dias de Israel, quando ele ficava noivo da sua esposa, está lá em Deuteronômio 24, 5, você sabia que ele ficava noivo, e aí ele não podia ir para a guerra, sabia disso? Ele não podia ir para a guerra, porque era lei, ele tinha que ficar um ano com a sua noiva. Por quê? Porque às vezes ele morria na guerra e outro vinha e desposava ali a sua esposa. Então ele estava noivo ali, ele casou ali, ele tinha que ficar um ano com a esposa dele, ficava um ano com a esposa dele. Só que aqui é diferente, ó. Saia o noivo, verso 16, da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Olha, não é tempo de casar, não é tempo agora de casar, agora é tempo de jejuar, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar Deus, aleluia. É tempo da gente se voltar para Deus. Chorem os sacerdotes, verso 17, ministro do Senhor, entre o alpendre. Então, chamando, aleluia, chamando ali o povo para o arrependimento. Irmãos, e quando isso acontece, louvado seja o nome do Senhor, quando há sinceridade na nossa vida diante de Deus, diante do Senhor, irmãos, o Senhor, Ele se arrepende, o Senhor, Ele é misericordioso, aleluia, o Senhor se compadece, o Senhor é longânimo, independente do seu passado, independente do que você tenha feito até esse momento que você está aqui ouvindo essa palavra, né? Se você se arrepender de coração, aleluia, o Senhor, aleluia, Ele é misericordioso. Aleluia, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, aleluia. Agora, o mais tremendo do ministério desse homem aqui, foi o quê? Foi que o ministério dele teve êxito. Ele pregou a palavra de Deus, ele chamou o povo para arrependimento, e houve perdão, o povo pediu perdão para o Senhor, glória a Deus, o povo se arrependeu, glória a Deus, Deus, Ele restaurou ali o povo, aleluia. Por quê? Porque o negócio lá não estava fácil, estava difícil o negócio, né? Por maior que seja o nosso problema, irmão, né? Que nós estamos enfrentando, o que nós estamos passando, né? O que tem, aleluia, o que tem que acontecer na minha e na sua vida, aleluia, é de nós jamais abandonarmos Deus, jamais abandonarmos Deus. E Deus ali então se arrepende ali do mal que falou que ia fazer com aquele povo, e Deus então começa a restituir para o povo. Deus começa a abençoar o povo. O verso 18 vai falar da restituição, aleluia, da abundância que Deus começou a derramar na vida do povo, porque houve arrependimento. Houve arrependimento. O verso 18 do capítulo 2 diz assim, olha, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Deus se compadeceu do povo, aleluia. E o que Deus fez, aleluia? Deus começou a abençoar a terra. Deus começou a mandar chuva, aleluia, sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no verso 22 do capítulo 2, olha aí, não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque Deus ia mandar chuva, aleluia. Deus ia trazer bênção para o povo, porque o povo deu ouvido à sua voz. Que o povo entendeu que ele estava longe de Deus, ele entendeu que ele tinha que se arrepender,
Ele entendeu que ele tinha que buscar Deus, ele entendeu que ele tinha que se voltar para Deus, e ele voltou para Deus. E quando a gente volta para Deus, irmão, aleluia, o Senhor, aleluia, ele é misericordioso. Quando a gente se volta para Deus, o Senhor, aleluia, ele nos ajuda, ele nos abençoe. Ainda quando a pessoa chega na igreja, só os cacos dela, Deus, ele restaura ela, aleluia, e faz dela um vaso novo, aleluia. Ainda que a pessoa chega na igreja desempregada, cheia de problema, se ela entregar verdadeiramente a vida dela para Deus, mais do que ela, o Senhor sabe da necessidade dela. O Senhor sabe. O Senhor sabe do que ela precisa. Antes de você abrir a boca e falar para Deus, Ele sabe do que eu preciso, do que você precisa. E o que Ele vai fazer? Ele vai fazer, Ele vai abençoar. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Por quê? Porque Ele está vendo que nós estamos dando ouvido para Ele. Ele está vendo que nós estamos sendo zelosos da sua palavra, né? Que nós queremos, né? Uma nova chance, aleluia, um novo caminhar na presença, aleluia, do Senhor, aleluia, nosso Deus. O verso 23 diz assim, no capítulo 2, vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer chuva no primeiro mês, a temporã e a serode, ou seja, Ele vai mandar a chuva da primavera e vai mandar a chuva ali do verão também para aquele povo. Então aqui a gente está vendo aqui, irmãos, né? Deus ele colocar a mão, Deus ele restituir. O versículo 25, muito pregado nas igrejas hoje, né? Olha, restituirei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. Muitas vezes é pregado só esse versículo aqui. Você sabia disso? Só esse versículo. Ah, Deus vai restituir. Deus vai. Mas o que Deus pediu para o povo lá? Para o povo se humilhar. Não vamos esquecer, não. O que Deus pediu para o povo lá? Para o povo se arrepender. O que Deus pediu para o povo lá? Para o povo rasgar o coração. Aleluia. E o povo fez aquilo que Deus pediu, fez. Ah, sim. Então agora Deus vai trazer restituição. Então primeiro nós temos, aleluia, que nos arrepender. Essa aqui é a consequência, aleluia, da nossa vida diante da presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada o Senhor vai abençoar, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai restituir. Irmão, não saia da casa de Deus, a luta está grande, se com Deus está difícil, imagine sem Deus. Persevera na presença do Senhor, busca o Senhor, pede para Ele renovar a sua força, aleluia. Peça para Ele te dar um novo ânimo, aleluia, a cada dia, aleluia. Mas não se afaste do Senhor, né? Se você tem feito algo que tem desagradado a Deus, repense o que você tem feito, aleluia. Porque o Senhor tem mais prazer em te ajudar, em te abençoar, né, do que você imagina. O Senhor está nos dando uma nova chance, aleluia, nessa noite, aleluia. Por quê, irmão? Porque o nosso Deus, Ele é santo, aleluia. O nosso Deus, Ele é santo, aleluia. Olha, eu restituir-vos-ei, aleluia, restituir-vos-ei, aleluia. O problema nosso maior não é as nossas adversidades, que nós vai ter adversidade, nós vai ter inimigo, nós vai ter luta. Isso não é problema, porque isso nós vai ter, irmão. Foi pregado sexta-feira aqui, Jesus no barco ali, e eles estavam em obediência, a pastora pregou sexta-feira aqui. Os discípulos, vai no barco, através do outro lado, eles estavam debaixo da desobediência de Deus e veio a tempestade, irmão. Então o problema não é isso. O problema, irmão, é quando Deus nos abandona. Isso que é o problema. Isso que é o problema. E agora aqui, no verso 27, o que está escrito no verso 27, no capítulo 2, ó. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, está vendo? Eu estou no meio de vocês, aleluia. Eu estou com vocês, aleluia. Agora eu estou com vocês. Agora, aleluia, eu vou ajudar vocês, aleluia. Eu sou o Senhor vosso Deus, aleluia, e não há outro, aleluia. E o meu povo nunca mais será envergonhado, está vendo, irmão? O Senhor faz isso na nossa vida. O Senhor tem o maior prazer em nos ajudar e nos abençoar. Só depende de cada um de nós. Só depende de eu dar um passo na direção de Deus, na direção, aleluia, do Senhor. A gente olha para esse capítulo, né? E muitas das vezes também quando é pregado aqui no verso 28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito, né? Sobre toda a carne. É verdade, Deus vai derramar do espírito sobre toda a carne, e derramou nos dias ali de Pentecostes. Deus cumpriu com a sua palavra, né? Os jovens vão ter visão, os velhos, aleluia. Realmente Deus ele fez isso, mas Deus fez isso depois do arrependimento. Dá para os irmãos entender?
depois que houve arrependimento, depois que o povo se voltou para Deus. Eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus me usa. Mas se a gente ficar preso só nesse versículo, nada vai acontecer. Mas se a gente pegar todo o contexto, né, onde diz assim, lá no verso 12, olha, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, aleluia, jejuai a mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, o Senhor vai ver que há sinceridade na minha e na sua vida. Aí Deus, irmão, além de Ele nos encher do seu Espírito, Ele vai abençoar a nossa vida material. Está aqui. Eu vos restituirei, aleluia. E é o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida e continuar fazendo no nome, aleluia, do Senhor Jesus. Então o profeta estava vendo aquela catástrofe. E na mesma hora que estava vendo aquela catástrofe, Deus estava dando para ele a visão do que seria o fim, né? E nós vemos hoje, né, como é que está o mundo, né? Como que as pessoas hoje, elas, né, não está tendo, o mundo já não tem paz mais, já não é de hoje não, né? E a gente vê nessa situação aqui, olha, a pessoa tinha tudo, tinha lá a sua lavoura, estava tranquila, de repente ela já não tinha mais nada, de repente ela já perdeu tudo. O que tem acontecido nos dias de hoje não é diferente. Por quê? Porque muitas pessoas, né, têm se esquecido de Deus, têm se apoiado nas suas coisas materiais, e muitas das vezes Deus permite isso aí, porque para despertar ele, porque Deus quer ensinar ele, né, que ele tem que se apegar em Deus, ele tem que se apegar em carro, ele tem que se apegar em bens materiais. Isso bate, isso perde, isso rouba, isso some, isso desaparece. Mas nós temos que nos preocupar com aquilo que está lá no céu, aquilo que nem a traça nem a ferrugem corrói. Essa tem que ser a nossa preocupação. E Deus agora vai falar para aquele povo, olha, há de ser que depois, aleluia, há de ser que depois de eu abençoar vocês, olha que bênção, irmão, olha que bênção, depois de eu abençoar vocês, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Irmãos, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, é promessa de Deus para mim e para a sua vida, aleluia. Então, irmãos, nós temos a oportunidade, aleluia, de buscar a presença de Deus. Nós estudamos aqui o profeta Ezequiel, das visões que Deus deu para ele, visões, né, transcendentais, não tem como descrever as visões que Deus deu para ele, irmão, né? É o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, aleluia. O Senhor tem algo na minha e na sua vida, aleluia. O Senhor quer revelar-se, mas profundamente a sua vida, irmão. Irmãos, para mim pregar essa palavra aqui, irmãos, foi um propósito de 11 dias de jejum, você sabia disso? Você sabia disso? Deus, Ele usa, irmão, mas nós temos que pagar o preço. Pague o preço, busque o Senhor, de verdade mesmo. O ano está começando aí, Deus quer derramar do Espírito, aleluia. Mas para chegar nesse ponto aqui, primeiro tem que ter arrependimento de verdade, irmão, na nossa vida, aleluia. Então nós temos que lutar contra a nossa carne a cada dia, aleluia. Então não vamos nos apoiar nessas coisas aí não. A nosso apoio tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor, né? Porque de repente, irmão, uma pessoa que tem algo hoje, de repente as coisas podem mudar, ela já não tem mais. Então Deus queria mostrar para aquele povo, né, que eles tinham que buscar Deus, que Deus podia mudar a situação, que Deus podia reverter aquela praga que estava acontecendo naqueles dias, e Deus fez. Agora, trazendo essa profecia que ele estava vendo para o dia do Senhor, né? E ninguém vai escapar desse dia. E esse dia nós temos, aleluia, nós temos que estar preparado. Nós temos que estar preparado, louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito, não podemos não, né? Nós temos que ter compromisso com Deus. Se A não quer ter, se B não quer ter, deixa o A e o B para lá, eu quero ter, eu vou ter. Se A e B não tem vindo para a igreja, deixa o A e B para lá, eu vou fazer a minha parte, eu vou vir, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a Deus, eu sei que Ele vai me abençoar. Eu sei, aleluia, que Ele vai encher do seu Espírito sobre a minha vida. E é isso que eu quero. E é isso que Ele quer que você queira. Porque isso é mais importante na minha e na sua vida. É nós sermos cheios do Espírito Santo, irmão. É isso que nós precisamos. Por quê? Por que nós precisamos disso? Porque é isso que vai abrir a nossa mente, que vai clarear o nosso entendimento. Aleluia. Às vezes nós estamos correndo atrás de coisas, né, que o Senhor não quer.
Às vezes nós estamos preocupados demais com coisas que não era para nós nos preocuparmos. Por quê? Porque nós não estamos, né, na posição que o Senhor quer que nós estejamos. Mas quando nós estivermos na posição que Deus Ele quer, irmão, a gente vai ser igual Maria. Vai querer estar nos pés do Senhor. Por quê? Porque a graça de Deus, o gozo de Deus, a alegria de Deus vai ser tão grande, tão forte na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que nós vamos querer desejar mais do Senhor, mais de Deus, mais do Senhor, aleluia. Então faça, né, um voto com Deus, um compromisso com Deus, seja diferente, irmão, em nome de Jesus, né? Seja diferente em nome de Jesus, aleluia. O Senhor quer encher, o Senhor, irmão, não tem A especial, B especial, não, todos nós somos iguais na presença do Senhor. Basta eu querer, basta você querer, e Ele quer. Ele é o primeiro, aleluia, que quer nos encher. Ele quer me encher, Ele quer te encher, Ele quer me usar, Ele quer te usar, aleluia. Então deixa Deus te usar, deixa Deus, aleluia, te abençoar. E nós estamos vendo como o mundo ele está indo, irmão, né? Infelizmente é de mal a pior, né? As coisas não são nada boas, não são nada boas as notícias, mas se a gente for fiel a Deus, o Senhor vai cuidar de nós. Se a gente for fiel a Deus, o Senhor vai zelar por nós, o Senhor vai cuidar da nossa família, o Senhor vai cuidar dos nossos filhos, irmão. Eu vou ser sincero para os irmãos, né? Eu já ouvi, né? Muitos falarem que as crianças de 5 anos hoje, ela não vai chegar à fase adulta sem que Jesus venha. Eu já ouvi isso, não é a primeira vez, não. Eu tenho ouvido essas coisas, eu tenho ouvido, tenho orado e tenho falado com Deus, né? Então é tempo de nós nos despertarmos, é tempo de nós buscarmos a Deus, aleluia, porque o dia do Senhor virá, aleluia, e nós temos que estar preparados para esse dia. Então o que o profeta queria despertar naquele povo? Olha o que nós estamos vivendo aqui, vamos nos despertar, para que o Senhor passe de nós a sua ira, e para que o Senhor nos livre do dia do Senhor, que era o dia que ia vir. Essa era a expectativa do coração dele, e de nós também não pode ser diferente, amém? Não pode ser diferente, aleluia. E o Senhor quer nos encher, aleluia, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor, fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes o Senhor ele fala no fogo, Deus não precisa falar só no fogo não, irmão. Às vezes ele fala na brisa, ele fala na água, o importante é que ele fala, aleluia. O nosso Deus ele fala, aleluia. E o Espírito Santo está disposto para cada um de nós, né? Hoje está disposto, né? E Deus continua falando, olha, que Ele quer nos encher, né? Promessa de Deus para a nossa vida, né? Faça a sua oração aí, né? Nós vamos fazer a oração aqui. Fale com Deus, né? Mas seja sincero, aleluia. Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar a tua história, aleluia. Depois desse culto, a sua vida pode ser a outra. Se você desejar, se você quiser, fale com o Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, me coloco diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, meu Pai. Ó, meu Pai, o Senhor tem falado ao nosso coração, aleluia. Que o Senhor quer de cada um, ó Pai, arrependimento, meu Pai. Que o Senhor quer, meu Deus, de cada um, ó Pai, que rasguemos o nosso coração. Que nós voltemos para o Senhor de todo o nosso coração. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença. O Senhor sabe, colocando numa balança, meu Pai, a força, Pai, de cada um de nós aqui nessa noite. Ó, meu Deus, mas nós buscamos a Tua força nessa noite, Senhor. Pai, nós nos arrependemos diante de Ti. Pai, eu me arrependo diante de Ti pelos meus pecados, eu me arrependo diante de Ti pelas minhas falhas, Senhor. Pai, Tu és soberano, aleluia. Importa que o Senhor esteja no meio de nós, importa que o Senhor esteja conosco, isso é o mais importante. Pai, importante, ó Pai, é isso na nossa vida, Pai, independente dos nossos inimigos, independente das nossas lutas, ó Pai. Pai, de maneira alguma nós, ó Pai, poderemos ter o Senhor longe de nós. Por isso ajuda esse irmão, por isso ajuda essa irmã, por isso dê força para esse irmão, dê força para essa irmã, renova para esse irmão, renova essa irmã,
que ele volta, Pai querido, a fazer os seus votos, os seus compromissos na tua presença, que ele venha ter força para meditar na tua palavra, que ele venha ter força para vir na tua casa, como ele vinha antes. Ah, Senhor, ele vinha tanto, Pai, na tua casa buscar a tua presença, ele não tem vindo mais, Senhor, ele tem vindo poucas vezes. Pai, dê força para ele, dê força para ela, em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda ele na sua luta, na sua dificuldade, Senhor. Abençoe esse irmão que precisa de uma porta aberta. Abençoe esse irmão, essa irmã que precisa de um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Ó Deus, nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós cremos na restauração, nós cremos na restituição do Senhor. Ai, nós cremos muito mais, ó Pai, que o Senhor quer derramar do Teu Espírito sobre nós. Pai, que nós venhamos a conhecer cada vez mais o Senhor, entender cada vez mais a Tua vontade para a nossa vida, meu Pai, que possamos entender, ó Pai, que o Senhor é soberano, que os nossos caminhos não são os Seus caminhos, ó Pai, e que os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos, ó Pai, mas que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ó Pai, vai fortalecendo a cada coração, vai abençoando a cada irmão, a cada irmã, vai tirando todo opróbrio, toda tristeza, toda angústia, toda amargura, Senhor, e vai colocando paz, vai colocando alegria no Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, remove, Pai, as pedras do coração, remove, Pai querido, o coração de pedra, e coloca um coração de carne, Senhor, e prepara, Senhor, este vaso, este vaso, ó Pai, deste irmão e desta irmã, para que venham ser cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda ele, ajuda ela, aquilo que ele tem feito, que não tenha, ó Pai, agradado a Ti, ó Pai. Ah, que ele venha, Pai, pedir perdão, se arrepender, ó Pai, e não se esquecer, ó Pai, do dia do Senhor, ó Pai. O dia do Senhor, ó Pai, é para todos nós, e de modo algum nenhum escapará. Por isso nos ajuda, por isso nos abençoa, Pai. Tu és o nosso Deus forte, como foi louvado aqui na boca, ó Pai, das crianças, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus forte. Por isso nós te agradecemos e nós te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém, graças a Deus, Deus abençoa. Continue abençoando, né, poderosamente o diácono Delfino.